Boa noite. O Band Cidade de hoje começa destacando um problema que não para de ganhar destaque na mídia nas últimas semanas: os frequentes casos de abuso sexual contra menores registrados na capital. Muitos deles praticados dentro da casa da própria vítima. No mais recente deles, um industriário foi preso esta semana, acusado de abusar a própria filha de 12 anos, que acabou revelando a violência para a mãe por meio de uma carta. Mas esse tipo de crime também vem deixando marcas irreparáveis dentro de instituições que deveriam preservar a segurança de crianças e adolescentes, como no caso das escolas. Na rede municipal, as denúncias envolvem servidores e professores que chegaram a ser afastados, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Eu falei, eu vou contar pra minha mãe. Aí ele falou que eu não era nem doida, que eu ia ver o que ia acontecer comigo se eu falasse pra minha mãe. Estabelecer o silêncio das vítimas, o primeiro passo dos pedófilos. E muitos deles podem estar onde menos se imagina, na escola. Camuflados de servidores, o perigo pode conviver com crianças e adolescentes sem despertar quaisquer indícios. No período de 2008 a 2015, foram 10 professores exonerados. No ano passado, a CEMED registrou mais um caso em que uma adolescente foi vítima de um pedófilo dentro da sala de aula. Essa garota, de 14 anos, precisava que o professor de matemática da escola municipal onde estuda corrigisse sua atividade. Foi a última a entregar o exercício. Sala vazia. Ele me puxou pelo meu braço, ele me agarrou e passou a mão nas minhas partes íntimas. Eu fiquei sem ação. Não era a primeira vez que ele tentava aliciar a garota. Ele já me olhava, ele já me puxava. Como o professor havia exigido dela o silêncio, restou a dúvida de falar ou não sobre o que aconteceu. O medo causado pelas ameaças do aliciador quase a mantinha calada. Porém, uma amiga foi quem a ajudou a contar. Só que minha colega, ela falou que era para me contar, que senão ela mesmo contava. Aí eu peguei e falei assim, mãe, o professor ele tentou passar a parte lá nas minhas partes íntimas. Ele tentou não, ele passou. Aí ela ficou com muita raiva, ela ficou nervosa no começo. O diretor da escola, ao tomar conhecimento do problema, nem teve tempo de encontrar com o professor. Ele não sumiu da escola, não apareceu mais, né? E para mim foi bom, que eu não queria mais nem ver a cara dele, porque esse tipo de profissional, para mim, não é um profissional. O departamento jurídico da Secretaria Municipal de Educação foi acionado pela direção da escola. E colocamos ele à disposição da nossa DDZ, e a própria DDZ já disponibilizou ele para a CEMED para ficar respondendo o processo, né, lá na nossa secretaria. O trauma da garota só aumentou na sala de aula. É que a história se confunde com uma situação que ela viveu quando ainda tinha 7 anos de idade. O vizinho, que morava bem ao lado da casa dela, tentou aliciá-la, enquanto ela brincava no quintal de casa. Eu estava brincando lá, ele pegou e sentou atrás de mim. Aí ele me abraçou. Aí ele passou a mão nas minhas partes íntimas. Aí eu gritei, mãe. Aí ele saiu correndo. Em casa ou na escola, a cultura do assédio, do aliciamento e até mesmo do estupro ainda é muito presente na sociedade brasileira. Só para se ter ideia, no ano passado a CEMED diz que registrou 5 denúncias contra servidores municipais envolvidos nesse tipo de situação. Todos foram afastados imediatamente de suas funções. As vítimas eram todas garotas. Então, de 2003 até os dias atuais, nós estamos trabalhando esse plano com a temática orientação sexual e de forma transversal, que isso tem dado um resultado altamente positivo. As escolas todas se envolvem nesse trabalho porque elas acham importante combater essa violência. A violência sexual, um trauma que muitos levam para a vida toda. Você está se sentindo segura agora hoje? Não, porque vem
tudo na mente. Pra falar a verdade, com uma pessoa que acontece isso, ela nunca vai se sentir bem depois. Porque ela fica com medo de tudo, a pessoa que vem tocar nela, ela já fica com medo. Ela nunca se sente bem. Lamentável, né? Os juízes do Amazonas também aderiram nesta quinta-feira à campanha contra a corrupção promovida pela Associação dos Magistrados do Brasil. A capital amazonense é a quinta cidade brasileira a receber a campanha Somos Todos Juízes, criada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. A ideia é aproximar os juízes da sociedade e expandir o debate sobre as ações do judiciário no combate à corrupção no Brasil. No Amazonas, a campanha torna-se instrumento fundamental na mediação dos pequenos delitos. Nós precisamos ter esse bom diálogo e essa proximidade com a imprensa, porque a imprensa é a sociedade e também nós somos partes integrantes da sociedade. Todos nós temos que ser um soldado, no combate às pequenas ilicitudes, como por exemplo, parar em fila dupla. A campanha Somos Todos Juízes pretende ainda levar a sociedade a uma reflexão sobre os desafios e a responsabilidade da magistratura no combate à corrupção, inclusive dentro do próprio Poder Judiciário. A campanha é para todos, inclusive para a magistratura, sem problema nenhum. Nós nos sentimos legitimados para tratar desse assunto, mas exatamente por sermos uma instituição em que esse não é o problema. A campanha Somos Todos Juízes é composta por 3 fases. A primeira delas conta com depoimentos de crianças que descrevem suas atitudes antes de tomar uma decisão. A Secretaria Municipal de Saúde investiga a possível relação de um bebê que nasceu com microcefalia em Manaus com o vírus da Zika. A mãe contraiu a doença durante a gravidez e recebeu o acompanhamento durante toda a gestação. Orestes Litaif. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mãe tem 21 anos e contraiu Zika vírus durante a gravidez. A mãe teve febre do Zika vírus, vinha sendo acompanhado por nós no nosso ambulatório de seguimento à gestante, já viu o diagnóstico da ultrassonografia e o neném nasceu prematuramente nessa semana e nós estamos acompanhando esse bebê. Mas, ao que tudo indica, sob critérios clínicos e epidemiológicos, é de fato um caso de microcefalia por Zika vírus. A mãe está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar nesse período pós-parto. A criança também está em observação. Todo o cuidado está sendo tomado, mas é um bebê prematuro, mas o momento passa bem, infelizmente. Todo um aparato profissional e de equipamentos também, no sentido de apoiar essas mães que tiveram de forma confirmada a febre do Zika vírus. De acordo com o último balanço da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, 288 mulheres gestantes contraíram o Zika vírus. Orestes Litaif, para o Band Cidade. O Centro de Instrução de Guerra na Selva já respondeu à notificação e encaminhou o laudo da necrópsia da onça Juma para o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que também apura a morte do animal abatido logo após a cerimônia da passagem da tocha olímpica pelos SIGs na última segunda-feira. Ontem, após a repercussão negativa do caso, o Comando Militar da Amazônia defendeu que a morte do animal não teve relação com o evento da tocha. Além dos SIGs, o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, que era responsável pelo animal, também foi notificado pelo IPAAM. Com as primeiras informações, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas começa a produzir o relatório de investigação sobre o caso da onça pintada abatida a tiros no Centro de Instrução de Guerra na Selva do Exército ao fugir e tentar atacar um militar após a passagem da tocha olímpica em Manaus. Ela levou 2 tiros, né? Eles tentaram aplicar 4 dados. Né? Apenas um que conseguiu penetrar, né? Estamos analisando e notificamos o BIS para informar questões relativas ao incidente, né? Para tomar as medidas cabíveis. O abate do felino na última segunda-feira ganhou repercussão internacional e reacendeu uma polêmica.
Os ambientalistas e protetores dos animais defendem que é preciso reavaliar a participação de animais selvagens em eventos com a presença de público. Na verdade, eles pedem o fim do exibicionismo dos animais. Essa atividade, ela não agrega nada em relação à conservação das espécies e tal. Esses animais, eles têm um comportamento, uma fisiologia muito peculiar, são animais silvestres, eles não são animais que estão preparados para passar por uma situação dessa. Então, sempre vai existir um risco, sempre vai existir uma possibilidade de algo dar errado. E também a gente pensa nas questões éticas, de bem-estar, né? Será que isso é necessário? Será que o animal está confortável naquela situação? Então, isso tem que ser pensado. No entanto, o analista ambiental defende as atividades do zoológico militar. O SIG sempre foi um grande parceiro para receber animais órfãos, animais que precisam de cuidados, machucados, reabilitam esses animais, cuidam bem desses animais. Eu sei que os profissionais lá são profissionais super bem intencionados, muito bem preparados. Então, o papel do zoológico é, sim, muito importante para a conservação e para a educação ambiental. Também não é o caso de agora ter uma caça às bruxas e vamos proibir os zoológicos e soltar os bichos, está tudo errado, não. Existem espécies que só foram salvas da extinção por causa dos zoológicos. Após o ocorrido, petições online foram movimentadas na internet contra o uso de animais selvagens em apresentações. O gerente de fauna do IPAAM fala sobre os critérios para a autorização. E ainda de acordo com ele, mudar os procedimentos também depende da legislação. Normalmente os critérios são a presença dos tratadores, que estão acostumados no manejo diário com a onça, do responsável técnico, que é o médico veterinário normalmente, que está habilitado a aplicar a contenção química, que é o anestésico, e também a utilização da contenção mecânica, o transporte também, o equipamento adequado, a jaula adequada. Ainda segundo o IPAAM, a onça abatida não tinha autorização para participar da solenidade de revezamento da tocha. Mas o Comando Militar da Amazônia desvincula a morte de Juma ao evento, alegando que o animal já estava dentro da área do zoológico para ser submetido a tratamento veterinário. A exposição de onças em cerimônias como a troca de comando, formaturas, desfiles militares e visitas de autoridades sempre foi muito comum nas unidades militares da região. Esta veterinária do SIGS diz que os mascotes geralmente são comportados. Fogo, nem a presença de banda, nem o toque da corneta que nós temos nas formaturas, nada disso aí tem representado qualquer tipo de estresse para os animais. Eles já realmente estão acostumados com as solenidades. O CMA também abriu uma sindicância para apurar o caso e, por conta disso, a formatura dos novos guerreiros de selva, realizada na noite de ontem no SIGS, não contou com a tradicional participação da onça Simba, mascote da unidade, e de nenhum outro animal. No último dia 18, a Associação Comercial do Amazonas completou 145 anos de história e hoje a ACA foi homenageada em uma sessão especial realizada na Assembleia Legislativa do Estado. A sessão especial da Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou a Associação Comercial do Amazonas, que completou no último sábado 145 anos de existência. Na ocasião, representantes do comércio local destacaram a importância da ACA para o desenvolvimento da região. Nesse período que esse cenário se define como desafiador, a parte do governo, da gestão pública, transparecer confiança para o empresário poder voltar a investir, poder voltar a realmente gerar emprego, gerar renda e tornar o comércio, voltar a economia a ser pujante como era antes. Superar a crise é um dos principais desafios apontados pelos empresários do comércio para fortalecer a economia do Amazonas. E a gente considera essa crise como uma crise de confiança. Quer dizer, se o governo conseguir passar confiança ao mercado, e o mercado eu digo não só às empresas, mas também com os consumidores, a tendência é haver uma melhora. Além dos diretores da ACA, personalidades que contribuem para o fortalecimento do comércio do Amazonas também receberam homenagem.
A temporada de festas juninas já começou e com ela chega também uma preocupação: os acidentes provocados pelo uso indevido dos fogos de artifício. O alerta é do Corpo de Bombeiros. Para comercializar fogos de artifício ou similares, os estabelecimentos precisam seguir regras para a venda dos produtos. Também é preciso ter cuidado na hora do manuseio, que incorreto pode ser extremamente perigoso. A falta de conhecimentos técnicos pode levar a acidentes com consequências graves. A orientação é sempre seguir as instruções das embalagens e, inclusive, acompanhar o uso daqueles voltados para as crianças. Eles devem ser queimados ao ar livre, né, distante de materiais combustíveis, inflamáveis ou outros explosivos. Distante de hospitais, distante de postos de gasolina também. Nós, fazendo um experimento ano passado aqui com fogos de artifício, nós nos deparamos com a baixa qualidade de alguns. Em tempos de festas juninas, é preciso muita atenção para evitar que a festa acabe em uma possível tragédia. O número de ocorrências com fogos de artifício nessa época aumenta muito, né? Aumenta consideravelmente. Em alguns estados chega a dobrar o número. Então, portanto, é muito importante que a população, né, fique atenta quanto à utilização desses materiais, né, para que ninguém venha a ser vítima, e esse é o desejo do Corpo de Bombeiros, né, de um acidente com fogo de artifício e que pode ter até sequelas permanentes na vida das pessoas. Alguns fabricantes dispõem junto dos foguetes uma base plástica para lançamento. Para os foguetes manuais, é preciso encaixá-los bem, com no mínimo 3 artefatos explosivos. Os especialistas recomendam não usar isqueiro. Após acender o foguete, levante para o alto e tampe o ouvido. Só do cuidado é pouco. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. Em Coari, o tempo fica também bastante encoberto e as temperaturas variam entre 26 e 28 graus. Em Boca do Acre, a previsão é de predomínio de sol. As temperaturas variam entre 20 e 32 graus. Em Borba, o tempo fica encoberto e há possibilidade de chuva fraca, mínima de 24 e a máxima chega aos 32 graus. Há 2 anos, o Centro de Oncologia Ocular do Amazonas vem ajudando no tratamento de pacientes com câncer nos olhos de toda a região norte. O trabalho é realizado por médicos voluntários que vêm até de outros estados para oferecer atendimento gratuito à população. Mas para continuar as atividades, o centro precisa de apoio. O câncer ocular é uma doença rara e muitos casos só são descobertos em fase avançada. Geralmente, a doença se origina a partir da proliferação das células malignas nas diferentes estruturas dos olhos. Nos adultos, a doença pode se disseminar pelo organismo através da corrente sanguínea. O retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais comum na infância. Em 90% dos casos, apresenta causas desconhecidas. No estado, o câncer ocular por muitos anos não era tratado. Mas de 2013 para cá, a Fundação Piedade Cohen criou o Centro de Oncologia Ocular do Amazonas, que se transformou em referência no tratamento do câncer dos olhos, sendo o único na região norte do país. Dona Francisca Damasceno é uma das pacientes que descobriu e tratou a doença aqui. Ela conta que o diagnóstico foi rápido e o tratamento preciso. Eu estava sendo muito prejudicada, muito mesmo. Mas entreguei na mão do Senhor, depois na mão do médico, graças a Deus. Estou curada. Curada, Dona Francisca e outras dezenas de pacientes fazem o acompanhamento de rotina para evitar que a doença volte a atingir os olhos. O tratamento médico para esses pacientes é oferecido de graça, uma vez por semana. Muitos anos que a Fundação Piedade Cohen vem fazendo esse trabalho assim para a comunidade, com mutirões de catarata, com projetos epidemiológicos no interior.
Os médicos que atendem no Centro de Oncologia Ocular do Amazonas são voluntários e estão promovendo uma campanha para angariar fundos para manter a instituição funcionando. A gente precisa continuar ajudando as pessoas, né? O centro atende semanalmente 5 pessoas. E hoje teve mais uma edição do projeto Band e a Escola. E quem participou desse passeio super divertido foram os alunos da Escola Estadual Fuete Paulo Mourão. Depois de passar pelo zoológico do SIGS, eles também visitaram os estúdios da Band Amazonas. Devidamente fardados e identificados, os alunos da Escola Estadual Fuete Paulo Mourão deixaram o colégio no bairro São Jorge, rumo ao zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Aqui no zoológico nós temos hoje em torno de 469 animais ao todo, né, somando os peixes, que são mais de 200, e entre aves, mamíferos e répteis, em torno de 200 animais também. Foi uma aventura para a garotada. O Ernest tem 7 anos e é haitiano. A família do garoto, há 5 anos, mora no Brasil. Ele nunca tinha visitado um zoológico. Ficou encantado com alguns animais. Eu gostei tudo de animal aqui. É muito bom. Que animal mais você gostou? É jacaré e é um macaquinho. Do SIGS para a sede da Band Amazonas, no bairro Aleixo, os alunos aproveitaram para fazer fotos e conhecer a estrutura da emissora. É uma oportunidade maravilhosa, inclusive também para conhecer todo esse contexto, né, de televisão, de emissora, que a gente raramente tem acessibilidade. Os estudantes ainda visitaram o estúdio do programa Câmera 13 e bateram um papo com a apresentadora Socorro Sampaio. E, claro, foram para a bancada do jornal Band Cidade e até improvisaram uma rápida apresentação. Eu achei muito interessante porque raramente ninguém conhece os estúdios e muito legal. É a primeira vez que eu venho, eu pensava que não ia ser tão empolgante, mas foi, eu gostei de vir e achei muito interessante. Um dia e tanto de muito conhecimento fora da sala de aula e no final de julho tem mais uma edição do projeto Band e a Escola. E quem sabe o seu colégio não é o próximo. Foi muito bacana. Comunidades indígenas da região do Rio Cuieiras e do Rio Negro estão participando da 8ª edição dos Jogos Indígenas Interculturais Puranga Pissaçu. A competição já revelou atletas que hoje se destacam na modalidade do tiro com arco e agora servem de exemplo para as futuras gerações. Uma competição que reúne atividades que fazem parte do dia a dia das aldeias indígenas. Aqui, quem sobe e desce mais rápido o açaizeiro ganha medalha. A melhor pontaria do arco e flecha, e neste objeto chamado de zarabatana, também recebe premiação. Com esses jogos indígenas, ele traz muita coisa que nossos antepassados ensinaram, que hoje eu, como cacique, fico repassando para o meu povo, né? Antigamente não existia espingarda, não existia zagai, não tinha nada. O que a arma que tinha na época e hoje tem, que a gente usa muito aqui, é a flecha para ir atrás do peixe, ir atrás da caça, tudo que era de alimentação. Os competidores são alunos de 4 escolas indígenas da região do Rio Cuieiras e do Rio Negro. E além do português, todos os comandos do torneio também são dados no dialeto indígena Nhangatu. Com apenas 8 anos, Abimael acertou bem no centro do alvo e foi o campeão do arco e flecha na categoria curumim. E agradecer ao professor que me treinado. Os Jogos Interculturais Indígenas da Escola Poranga Pissaçu, localizada na comunidade Nova Esperança, chega este ano à sua 8ª edição. O objetivo, desde as primeiras competições, é revitalizar as tradições indígenas por meio do esporte. Nós nos orgulhamos muito de trabalhar com eles, não porque eles são alguma coisa exótica, muito pelo contrário, porque eles mostram e ajudam a gente a entender a nossa verdadeira identidade e demonstrar para o Brasil, para a nossa região, que a nossa riqueza está nessa diversidade que se manifesta aqui. Há 5 anos, um talento foi revelado aqui no Rio Cuieiras. O nome dele é Gustavo Santos. Ele participou dessa competição em 2011 e trocou o arco indígena pelo arco olímpico. São duas coisas bem diferentes que eu fui levado para fazer
essa transição e que até hoje eu venho tendo destaque. Destaque que credenciou Gustavo a participar do revezamento da tocha olímpica em Manaus no início da semana. Hoje ele voltou à comunidade onde foi criado com status de celebridade. É uma coisa muito legal assim pra gente, que é uma coisa assim que nem a gente sabia do reconhecimento que a gente tem aqui onde a gente morava. E é uma coisa assim que como é que eu posso falar? Incentivo para as outras pessoas, servir de inspiração para outros jovens que queiram seguir a carreira no esporte. Exemplo de que mesmo longe dos grandes centros é possível encontrar o sucesso em atividades comuns e que fazem parte do cotidiano e da história de um povo. Legal. Depois da propaganda partidária, você fica com as notícias do Jornal da Band. Boa noite.